Fala pessoal, em mais um Papo Cabeça agora com Josan Leite. Esse é um cara de direita que estava na última eleição, nas últimas eleições, lutando para que colocasse Bolsonaro lá na frente, né? Uma das pessoas que estavam aí. Um exemplo também, a gente tem o Léo Dias, né? Que também hoje está se colocando aí em prol da população como vereador. E o homem agora está indo aí como pré-candidato à prefeitura de Maceió. E aí, meu querido? Com muita honra, meu amigo Wilton. Alagoas há muito tempo vem sendo governado pelos mesmos, e durante todo esse tempo a gente vem vendo as cidades, né, ao longo de toda a sua história se degradar. Joia, uma coisa que eu queria saber: como é que está aí o seu apoio, primeiro, apoio político, porque quer ou não, a gente sabe que para Bolsonaro chegar lá, teve muita briga, teve muita caminhada, teve muita discussão, teve muito de tudo. Como é que hoje você está na política, ligado em que partido? Porque eu lembro que Bolsonaro pegou o PSL para poder lançar ele. Certo. Depois vieram aqueles problemas e agora ele está sem partido. Como é que a coisa anda aí pro seu lado para poder seguir? Porque querendo ou não, ficar num partido que não faz, que não ajuda em nada, é complicado, que na verdade foi pelas costas, né? Tem um ditado que diz que tudo que não ajuda atrapalha, né? E eu não estou mais no PSL, fui convidado pelo Partido Patriota, número 51, uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma boa ideia para o Brasil, uma boa ideia para Alagoas, uma boa ideia para Maceió. Isso. E fiz duas exigências, Wilton: que a gente tivesse a liberdade de montar o Diretório Municipal de Maceió sem apadrinhamentos políticos, e assim a gente fez. Nós montamos o Diretório de Maceió com profissionais liberais, com professores universitários, com pequenos empresários. E a segunda exigência é que, ganhando a eleição, eu teria total liberdade para montar o meu secretariado a serviço da população, o mais técnico e competente possível, da mesma forma, sem conchavos, sem negociatas. Isso foi aceito pelo partido, e a partir daquele momento eu aceitei o convite de ser pré-candidato agora, né, e ser candidato nas próximas eleições a prefeito de Maceió, com muita honra. Uma coisa que a gente viu, né, Bolsonaro ganhou, isso é fato, ele é um ponto principal hoje, que é diariamente batido aí pelas mídias abertas, né? E muita gente que só vai de encontro porque ele tem um ideal, né? Então, assim, a gente viu muita gente chegar e se apoiar no nome de Bolsonaro, se eleger e virar as costas. Isso foi um fato muito pesado. O que faz, assim, hoje? Porque assim, a gente está vendo até o resultado no combate contra o coronavírus, né? Que boa parte dos governadores viraram as costas para o que o governo federal, só pelo fato de ser Bolsonaro falando em prol da cloroquina, hidroxicloroquina, é um nomezinho difícil, mas como é que se viraram as costas? E a população está sofrendo, as mortes aumentaram e vieram acontecendo coisas que já vieram de estudos, né? O apoio que tem que ser direto, dado direto. Né? Os prefeitos é que tomaram a posição de dizer apoio ou não apoio esse tomaram a frente, né, das ações. Aí te pergunto, Josan, Bolsonaro, as ideias, o trabalho, o que é que o povo pode esperar de Josan à frente da prefeitura, ligando diretamente para o governo federal ou virando as costas? Vai que... Não, muito bem, Wilton. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que as pessoas passam, mas as ideias ficam. Eu defendo ideias, e as minhas ideias e as ideias de Bolsonaro estão andando juntas. Bolsonaro tem um pensamento conservador, Bolsonaro tem um pensamento de direita, Bolsonaro tem um pensamento da diminuição dos custos que tem dentro do Estado brasileiro, dentro das prefeituras, dentro dos governos de estados, estaduais. Esse pensamento também é o meu. Fortalecer o cidadão. O cidadão precisa ter muito mais força que o governo, não o contrário. É o cidadão o senhor do Estado. E é para ele que os políticos têm que trabalhar com muita firmeza. O nosso patrão do político, é o povo.
E tem sido invertido esse jogo. Quando a gente vê a quantidade de conchavos dentro da política, quando a gente vê a quantidade de mordomias, de privilégios que são colocados à disposição desses políticos, aí a gente vê, será que é o político que está servindo ao povo ou é o povo que está, através dos impostos, sustentando esses políticos? O que a gente tem visto é exatamente o povo sustentando esses políticos. Está na hora da gente dar um basta. Está na hora da gente mostrar a força verdadeira do povo. Está na hora da gente diminuir o tamanho desse Estado. Não é, quando ele fala Estado, é a instituição de governo, a instituição que sustenta o Estado de direito do cidadão. Esse Estado precisa ser diminuído de tamanho, diminuir o custo dos governos. Diminuindo esses custos, a gente vai ter condições de diminuir impostos. Isso faz com que tenha mais dinheiro na mão do trabalhador, mais dinheiro no comércio, mais dinheiro no turismo, mais dinheiro na indústria, mais dinheiro para todo mundo. Isso chama-se prosperidade, a gente inaugurar o ciclo da prosperidade no nosso Estado. Está na hora de a gente dar um basta a essa velha política que faz de tudo para se manter no poder. Se junta com quem quer que seja, desde que garanta a próxima eleição. E viver de eleição em eleição é isso que tem destruído a nossa economia, destruído o nosso país, destruído as nossas instituições. Isso é uma pena e é vergonhoso, na verdade. É verdade. Pessoal, uma coisa que eu vou colocar aqui, bem claro, vou até mostrar umas fotos. Esse rapaz, quando eu cheguei aqui, estava lavando lá a cafeteira para poder a gente iniciar aqui o papo, né? Que ele lembrou, eu não lembro qual é o país mesmo que o pessoal... A Suécia, né? A Suécia, que, tipo, assim, é o fazer por fazer. Tipo, não precisa estar cheio de gente para estar servindo, né? E eu acredito que é mais ou menos essa ideia que você está puxando agora, falando sobre enxugar o Estado. Não precisa ter tão inflado, né, de tantos servidores, um servindo que vai servindo, que vai servindo, que vai servindo, e até burocratizando a coisa, né? Excelente colocação, Milton. Excelente colocação. A gente viu aí na imprensa, muito bem divulgado, a história, né, das lagostas do Supremo Tribunal Federal. Né? A quantidade de assessores que tem um ministro supremo, um deputado estadual, um deputado federal, um vereador. A quantidade de litros de gasolina que está destinado a cada um desses políticos. Carros. Meu amigo, não dá para a gente estar pagando isso tudo. É verdade. A gente estava aqui realmente fazendo... Não só lavamos, a gente fez o próprio cafezinho, né? Uma cafeteirazinha simples. Exato. Né? E se bota aquele filtrozinho de papel, se tiver, a minha nem precisa, né? O próprio filtro já está lá. É só botar o pó, botou a água, está feito o café. Existem custos que são desnecessários dentro do serviço público. E aqui a gente não ia, eu ia lavar 4 xícaras, lavo aqui 3, 4, 5 copos. Eu não preciso de ninguém para estar fazendo isso. Da mesma maneira, a gente tem que olhar dentro dos governos, dentro da prefeitura, dentro do governo do estado, dentro do governo federal, que gastos desnecessários eu preciso cortar. Porque o povo não merece estar pagando mordomia para ninguém. O povo não merece estar pagando privilégios para ninguém. O Brasil também é campeão da impunidade. Essa imunidade parlamentar pode ser chamada de impunidade parlamentar. A gente empurra esses processos todos e a maioria prescreve sem julgar. Isso é vergonhoso. Qualquer cidadão de bem é processado por diversos outros motivos banais. E aí os poderosos do colarinho branco ficam impunes, sequer são levados a julgamento. Está na hora de a gente mudar isso, Wilton. É verdade. Aliás, já passou da hora de mudar isso. Falando de impunidade, população, as situações, a gente está vendo aí que você está cobrindo material, indo nos lugares, filmando, fotografando, falando de cada coisa que está acontecendo. Com relação a Pinheiro, Braskem, que é uma ferida muito grande, que a cidade está muito aberta, está muito exposta, né?
que a cidade está sofrendo com isso. Milhares, né? Já são mais de 20 mil famílias, né? Já com problemas aí estruturais, né? Como é que ficou isso daí? O que é que você está fazendo de fato? Está indo atrás de quem? Porque eu saiba, você é engenheiro também. O que é que você pode falar sobre isso de fato? Que quer ou não, a gente sabe rapidinho, sabe que a impunidade acontece. É uma coisa que já tem anos, né? Essa perfuração, tem décadas, né? Décadas. E aí é o problema. Wilton, acho que você usou a palavra mais correta que podia para esse momento. É uma ferida. Dentro de Maceió, a gente tem algumas feridas, porque a gente tem Pinheiro, a gente tem Mutange, Bebedouro, Bom Parto, né? São feridas que não vão cicatrizar assim, nem tão rápido e nem sem tanta dor. A dor hoje do alagoano, das pessoas envolvidas nesses problemas, é gigantesca. Não são só as pessoas que estão envolvidas lá, que moram efetivamente lá, mas todos os parentes e amigos daquelas pessoas que moram ou moravam naquela região são afetados. Eu acho muito difícil a gente ter uma pessoa daqui de Maceió, uma pessoa que não tenha um caso de envolvimento com esses bairros. Uma. Eu tenho um grande amigo, vários amigos inclusive, no bairro do Pinheiro e em Bebedouro, mas tem um caso de um médico, foi um dos primeiros moradores do bairro do Pinheiro, está lá ainda hoje, sofrendo muito. É a destruição da história de uma vida inteira. Ele começou a trabalhar lá, o consultório dele era ali, quando ele começou a vida dele, a carreira dele, a casa que ele comprou, sonhou, construiu. Os filhos foram criados lá, ele tem filho médico também. E conversar com essas pessoas e sentir a dor dessas pessoas, só dessa forma que a gente consegue estimar o tamanho da ferida que foi aberta em Maceió. E a culpa disso tudo tem sim uma empresa privada, mas também tem a ausência do poder fiscalizador, poder público, os governantes que passaram, prefeituras de Maceió, governos de estado. Onde estavam os entes públicos nesse momento que permitiu passar desapercebido essa calamidade, a chegar a esse momento de destruição, de abandono? As cenas que a gente vê lá de abandono é reflexo do abandono que a política alagoana teve para a nossa população. O maior retrato que a gente pode ter hoje em Maceió é o que a gente vê nesses bairros. Bairro do Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto. Esse descaso que a gente vê nesses bairros é simplesmente o espelho desses políticos. Rapaz, pelo que eu estou vendo, tem alguns pontos que a gente está falando aqui, eu estou vendo que de vez em quando você dá aquela... porque mexe, né? Mexe muito. Revolta, né? É isso. De certa forma, a melhor revolta. Palavra. É triste a gente ver isso. Aí no caso assim, você falou que está pretendendo realmente se candidatar e sem ligação com ninguém. Não vai ter ligação com nenhum outro candidato, né? Nenhum outro. Vamos lá, o pessoal fala velha raposa, né? Eu tenho dois grandes compromissos, Wilton, que eu vou revelar a primeira mão para você. O primeiro compromisso que eu tenho é com Deus. O segundo compromisso é com o povo de Maceió. Esses dois compromissos eu não abro mão. Tudo que veio à minha vida veio através do trabalho. Nada vem de mão beijada. Nós não podemos admitir que conchavos, eu bato sempre nessa tecla porque isso é a coisa mais comum dentro da nossa política.
venham a dar a direção da nossa cidade, de continuar dando a direção da nossa política. Nós não podemos permitir mais isso. Chega. Que horas? Quando o povo vai dar um basta nisso? Mas você sabe um sonho que eu tenho? Não. Não é simplesmente ganhar uma eleição. Mas o sonho seria ter uma vitória acachapante. Que fosse um grito de toda a população. Uma vitória esmagadora. Para que não restassem dúvidas da revolta desse povo com relação a essa velha política. Tinha que ser massacrante. Ganhar, se fosse eu ou qualquer um outro que não representasse essa política. Não digo que seja somente eu. Mas um outro que as pessoas acreditem que vai representar um caminho novo, um caminho de transformação, seja lá quem for, como foi com Bolsonaro. Mas que seja uma vitória que mostre a cara da revolta, a cara da indignação do povo de Maceió, do povo de Alagoas, em todos os municípios, não só Maceió. Quando isso aconteceu, Wilton, o rumo da política brasileira será outro. E no dia que a gente tiver um político realmente compromissado com a cidade, compromissado com as causas, compromissado com o trabalho, a gente tiver um político que não é aquele que acorda de meio-dia, que não tem energia nem para dar uma entrevista, que você vai conversar com as pessoas, ele parece que morreu e ainda não sabe. O povo sabe e devia dizer para ele, agora nas urnas, some, procura outra coisa para fazer. Porque para estar no executivo, seja para ocupar um cargo de prefeito, de governador, de presidente da república, tem que ter energia, tem que ter garra, como diz o povo, tem que ter pegada. Não vai ser dormindo até meio-dia que vai se fazer alguma coisa decente dentro da cidade. Tem que ter vontade de fazer. Verdade. Mas assim, uma coisa que a gente não pode deixar também acontecer. Quanto à questão de o administrador Josan chegar lá, prefeito, né, ficar sozinho. Porque assim, não adianta só colocar o Josan como fizeram com o Bolsonaro. Que Bolsonaro chegou lá na presidência, vamos lá, colocaram algumas pessoas que a gente confiou, pelo menos o pessoal da direita confiou, e alguns viraram as costas, boa parte deles. Né? Só usaram o Bolsonaro como trampolim. Né? Chegaram lá e ficaram. Mas começaram a votar contra os projetos. O que é que adianta Josan estar hoje, vamos lá, venceu, entrou, sem ter o apoio dos vereadores? O que é que adianta o Josan estar lá? Como é que ele vai negociar? Ele basicamente vai ter que negociar. O prefeito Josan com quem já está lá e não está fazendo nada pela própria população. A pergunta é perfeita e pertinente para o momento. É muito importante a gente eleger também vereadores, né, que tenham também a mesma linha que o prefeito, sem dúvida nenhuma. Digamos que a gente não tenha eleitos, né, naquele momento, a maioria. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos governar do mesmo jeito. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que a gente vai precisar mais ainda da força do povo. Nós vamos fazer um planejamento da cidade de Maceió para longo prazo. Nós vamos ter um planejamento para as ações durante o nosso governo, mas nós vamos planejar Maceió, por exemplo, existem problemas que não vão dar para ser feitos em 4 anos. Com certeza. Mas a gente precisa dizer para a população quais são esses problemas. E em quanto tempo a gente planeja isso? Essa é a grande diferença de a gente ter um engenheiro à frente. O meu foco sempre foi de planejamento, de preparação, de saber o que a gente precisa fazer e planejar a longo prazo. E aí eu vou dizer para a população. Este problema específico, por exemplo, saneamento básico de Maceió, nós vamos fazer em 4 anos tantos metros ou tantas ruas ou tantos metros quadrados, seja lá como for o índice que a gente vai utilizar para mostrar para a população o que vai ser feito em 4 anos. Porém,
Temos um plano para que continue sendo feito tantos anos. E vamos entregar daqui a tanto tempo. Isso precisa ser levantado, é um trabalho de engenharia, um trabalho de planejamento, mas precisa ser feito. Da mesma maneira, nós vamos projetar a cidade de Maceió. Hoje a gente está com 1 milhão de habitantes, nós vamos planejar para 2, para 3, para 4 milhões de habitantes. Em quanto tempo essa população vai chegar a isso? Precisa ser feito. Por quê? Porque isso interfere no transporte público, isso interfere no tamanho das vias, a gente vê as nossas vias estreitas. Por quê? Porque não foi feito planejamento, são gargalos dentro da nossa cidade. Como é que você pode ter desenvolvimento disso? Exato. Da mesma maneira, Wilton, vale para abastecimento d'água. Falta água no Jacintinho há tanto tempo. Por que falta? Porque não houve planejamento, não houve determinação de resolver o problema. Por que falta saneamento básico? A história, canos de saneamento, porque não foi planejado. Você fez um bairro para ter casas. Aí juntam 2, 3 casas e botam 30 casas em cima da outra, 30 apartamentos, um em cima do outro. Você acha que a rede que foi planejada para isso vai suportar? Não, não vai. Por quê? Porque não houve planejamento para isso. Precisa-se ter planejamento para tudo na vida. A gente vê uma empresa... É o básico de uma gestão, né? O É planejamento. o básico de uma gestão. A gente vê isso na iniciativa privada, as empresas se projetam, se planejam para 5, para 10, para 15 anos. Como é que uma cidade não faz? Tem que fazer para 50 anos. Esse é o planejamento de longo prazo que você tem. Mas muda com o tempo, muda. Claro que muda. Se eu planejar a minha vida para 5, para 10 anos, para 15 anos, algumas coisas no meio do caminho eu vou ter que mudar. Planejamento é para ser feito a lápis. A gente planeja, a gente mostra a direção, a gente define o caminho, mas a gente ajusta durante o caminho. Meu amigo, o negócio está ficando muito sério. Mas vamos lá. Josan por Josan, o que é que Josan tem na mente como pessoa e cidadão? Bem, tem várias coisas. A primeira delas, eu gostaria no final do meu mandato que as pessoas começassem a se orgulhar dos políticos que têm. Esse é um sonho. Esse talvez fosse um dos meus maiores legados no final da minha gestão. Para que outras pessoas de bem se motivem a participar da política. Eu não quero passar minha vida inteira na política. Não é esse o meu objetivo. Eu vou prestar um serviço. Quanto tempo o povo vai querer que eu continue, eu não sei. Quanto tempo eu vou querer também continuar, eu não sei. Estou nesse momento colocando à disposição. Então, esse é um legado que eu acho importante a gente deixar para as futuras gerações. Eu tenho dificuldade em casa. Meus próprios filhos, minha esposa, ninguém nunca quis que eu participasse da política. Porque todos veem a política como algo sujo. Está na hora da gente limpar isso. Se eu tenho essa dificuldade dentro de casa, imagine fora. Como é que as pessoas veem a política? Quando as pessoas começarem a olhar a política com orgulho de quem está lá e sonhar um dia substituí-los, nesse dia eu cumpri minha missão. Tá, João, meu amigo, um prazer esse papo aqui. Satisfação, muito meu irmão. bom. Pessoal, se gostou, curte, compartilha, mostra aí que a coisa é séria. Vou falar com outros pré-candidatos também, vou procurar falar com eles para mostrar cada um com o seu ponto de vista o que está acontecendo, porque Maceió não pode continuar assim não, Alagoas não pode continuar, o Brasil já está mudando.